sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Gente, antes de começar esse episódio, quero convidar vocês a se inscreverem em nosso canal, ativar o sininho. Compartilhar com todo mundo e deixar muitos comentários, porque hoje, Bebel, temos a uma gente convidada muito especial. E a gente vai falar de um assunto que a gente é apaixonado aqui no Rio de Janeiro, com uma paulistana. Exatamente, uma paulistana. A gente importou ela aqui pro Rio pra conversar com ela. E vai ser super power, porque a gente vai falar de terceiro setor, sobre mudar o mundo, né, Bebel? Quem tá aqui com a gente? Bem-vinda ao PowerCast, Marcela Coelho. Uhul, bem-vinda. Super obrigada pelo convite. Adoro, Marcela. Não, é porque vocês não viram ela Exato. antes de a gente começar o episódio. Ela tava aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada, exato. Tá nós duas acelerada. Tímida. Exatamente. Não, Marcela, Marcela é irmã de Tatiana, que já passou pelo nosso talk. Pra quem ainda não viu o episódio, o painel dela tá maravilhoso, né, Bebel? Sim, a gente falou sobre sustentabilidade, foi muito legal. Confiram o painel com a Tati. E agora a gente quer explorar toda a sua vida, né, Má? Queria que você contasse pra quem tá escutando a sua trajetória, que você já passou por várias coisas incríveis e contasse aí essa mudança que você tá fazendo no mundo. Não, e detalhe, né, da onde veio toda essa paixão, né? Exato. Ah, super legal. Não, obrigada mesmo pela oportunidade. Eu tô achando chiquérrimo ter uma caneca. Eu sempre vi o Jô Soares entrevistando as pessoas. Eu nunca tinha sido entrevistada com uma caneca chique. E customizada, né? Porque onde o Power passa, ele vai colocando as cidades. Eu e a Tati, né? Enfim, vocês já entrevistaram a Tati. A gente cresceu em uma família que muito empática. Era uma palavra que não estava tão em voga quando a gente era criança, mas que se preocupa sempre, sabe? Muito com o outro e tem uma visão de como a gente pode deixar o mundo melhor. Às vezes pode parecer um pouco clichê, um pouco piegas, mas era isso mesmo, assim, sempre muito preocupada com as pessoas do nosso entorno. Desde muito pequena a gente começou a fazer trabalho voluntário. Então a gente tinha uma vida confortável, assim, não nos faltou nada, nem do ponto de vista afetivo e nem financeiro, assim, a gente tinha uma vida, né, a gente vive num país bastante desigual e a gente não sofreu isso na pele quando a gente era criança, mas a gente sempre teve muito esse senso de humanidade e esse senso que, infelizmente, nem todas as pessoas tinham oportunidade no Brasil. Então a minha avó materna tinha sido vice-presidente da Fundação Dorina Novil para Cegos, que é uma das instituições mais relevantes nessa área do Brasil, imprime todos os livros em braille e dá acesso às pessoas que têm baixa visão ou que não enxergam. O meu avô, por parte de mãe, ajudou a fundar a Beneficência Portuguesa em São Paulo. Eu sei que nem todo mundo é de São Paulo, mas é um hospital super importante, filantrópico, que atende o SUS e que de bastante relevância em São Paulo. As minhas tias, né, estavam sempre muito conectadas à Liga Solidária. Enfim, todos os aspectos. Mas eu acho que mais do que se engajar numa ONG, necessariamente, porque eu não acho que essa é a única forma de transformar a sociedade, é uma delas. Eu acho que esse olhar generoso, sabe? Que todas as pessoas passam por problemas, têm suas dificuldades. Então, como você acolhe as pessoas, como você julga menos e acolhe mais. Então, sempre, desde criança, assim, eu ia numa pracinha, aí tinha uma criança que brigava, ou pegava o brinquedo, coisas super normais. Aí minha mãe sempre falava, às vezes ela tava chateada com outra coisa, na escola, né, quando você fica um pouco mais velha, adolescente, uma pessoa não me convidava para uma festa, aí eu ficava super chateada, ficava brava, ela, você não sabe também, às vezes tinha uma limitação, ela só podia convidar tantas amiguinhas para dormir na casa dela. Que fofa, né? Dava um ela olhar nunca diferente. falava, sabe, também é isso aí, não sei o que, também não chama ela pra sua festa. E o contrário também, assim, sabe, de a gente sempre acolher todo mundo, às vezes tem uma criança que é mais tímida, que não tem tantos amigos na escola. Meus pais sempre fizeram questão de falar, sabe, não, vamos incluir todo mundo, às vezes a pessoa tá com alguma dificuldade, enfim, então sempre foi uma casa que prezou muito por esse olhar. Eu acho que eu tenho 2 filhos pequenos e eu acho que a mudança, tem uma frase do Gandhi que diz, né, seja a mudança que você quer ver no mundo. Então eu acho que a mudança começa nessas pequenas atitudes que cada um de nós faz no dia a dia, com as pessoas que trabalham com você no seu entorno, né, com seus colegas de trabalho, seja numa ONG, seja numa empresa, com a sua família. Então, acho que... E tá todo mundo, né, tentando fazer Eu sempre acredito na bondade das pessoas. E que tá todo mundo sempre tentando fazer o seu melhor, né? O porteiro que abriu aqui pra eu subir aqui no prédio, a pessoa que serviu um cafezinho, uma água, e tá todo mundo com suas angústias, com seus problemas, né? Então, tratar as pessoas com muita
humanidade, eu acho que deixa a humanidade, acho que às vezes as pessoas estão muito ríspidas hoje em dia, sabe? E com muito, enfim, com uma dureza muito grande no nosso mundo. Não, ainda mais que você trabalha com projetos que mudam a vida das pessoas, né? Então, às vezes, socialmente falando, a gente vê tanto crime, tanta coisa acontecendo, e é o que você falou, às vezes a pessoa não sabe o que a pessoa passou, a gente não falando que isso é uma coisa boa, mas às vezes a pessoa passa por várias questões que ela só tem aquilo, né? Então, socialmente, fazer a mudança, né? As pessoas que se doam para esses tipos de movimento tem uma grandiosidade realmente, porque ela se doa para mudar a vida das pessoas. Sim. Muito legal. E num país tão desigual quanto o nosso, o que falta são oportunidades, assim, sabe? As pessoas não têm a chance. Ontem eu tava num fórum de filântropos e de empreendedores do Brasil, com os filântropos, boa parte, né, dos mais relevantes. E aí tiveram várias falas muito interessantes, e uma do Armínio Fraga, que, enfim, foi presidente do Banco Central e é um filântropo, né? E ele tava falando o quanto falta oportunidade para as pessoas, o quanto a gente tem que batalhar por igualdade de oportunidades. A gente tem um país que praticamente 100 milhões de pessoas têm algum nível de insegurança alimentar. Então não conseguem fazer as refeições, todas as refeições, todos os dias de uma forma adequada. Como você vai conseguir exigir de alguém que não tem acesso nem ao básico, né, comida? Como você vai exigir que essa pessoa se desenvolva? Como você não vai dar... Como ela vai se desenvolver, né, como ser humano? Eu sempre falo, e é uma analogia, assim, mas é uma coisa que é séria também, que no Brasil tem muita gente que tá com uma corrente, com um peso na corrente embaixo de uma piscina afogada, e outras que estão nadando com a roupa do Michael Phelps, com o melhor treinador, e você fala assim, quem faz 25 metros mais rápido? E aí um monte, né, com todas as condições, chega rápido no fim da piscina, chegou em tantos segundos, e o outro que tá com uma bola de ferro no pé, tá afogado, assim. Então, o nível de desigualdade que a gente tem de oportunidade é a questão que a gente tem mais séria no Brasil. E voltando um pouco, né, com a sua primeira pergunta, eu acho que esse senso de que, não nessas palavras, não é que meus pais me falavam, a sociedade é muito desigual para uma criancinha, mas eu acho que eu fui vendo a Tatiana, a minha irmã e a Antônia também, acho que foram moldadas muito nesse caráter, e a gente foi percebendo que a gente podia ter uma atuação no mundo para mudar essa realidade. E aí na adolescência eu comecei a fazer trabalho voluntário de forma mais intensa, chamava Sonhar Acordado, a ONG. Eu conheço, é muito legal. Que legal que você conhece. É muito bacana, é uma super bacana. Que eles fazem, né? E a gente basicamente conectava crianças em situação de vulnerabilidade social. Então, para quem conhece São Paulo, já em Paraisópolis, Heliópolis, várias comunidades em situação de vulnerabilidade, e muitas daquelas crianças que nunca tinham ido ao cinema, ao teatro, né, tem um parque que era bem famoso, o Hop Hari, a gente levava as crianças para terem dias de experiências culturais, em museu e tudo, e no Hop Hari. E muito disso, o que era? Para fazer esse link, essa conexão de afeto entre pessoas de diferentes classes sociais, mas para que gerasse empatia, essa conexão, sabe? E transformar tanto a vida de quem era voluntário, que muitas vezes não teve acesso. Eu estudava no Porto Seguro, então muitas vezes o Porto Seguro é no Morumbi, né, e fica perto de Paraisópolis. As crianças estavam numa situação, assim, muitas vezes passando fome, com muita dificuldade, e a gente ali numa escola perto, onde crianças tinham acesso a tudo, mas com essa desigualdade. E aí isso foi gerando uma sensibilidade muito importante em quem fez parte do projeto. Tanto que eu encontro vários amigos hoje em dia que foram empreender, que estão em empresas, que têm um olhar muito humano, porque foram voluntário, entenderam, e aí fazem parte ou do comitê de diversidade da empresa, ou tem uma atuação na área de responsabilidade social da empresa, ou foram empreender, mas com uma visão completamente diferente do que se eles não tivessem passado por essa experiência. E aí essa experiência, uma das coisas que mais me marcou, a gente pegava a cartinha das crianças no Natal. E elas faziam cartinha pro Papai Noel. Na realidade, onde eu tava, as crianças tinham acesso a muita coisa, né? Pediam um videogame, uma boneca nova e tal. E, em geral, muitas vezes ganhavam, né? Porque... E aí eu comecei a perceber que as crianças falavam, por que o nosso Papai Noel não entrega o que a gente pede? E foi muito duro, sabe, perceber. E aí eu vi as cartas das crianças, muitas pediam uma bola de capotão, nunca tinham tido uma bola de couro. E aí eu ia em outras casas onde as crianças, né, tem um monte de bola, imagina. Às vezes nem brinca direito, né, com a bola. E uma das crianças que me marcou muito, ela pediu uma casa com menos rato.
E eu nunca tinha lido uma carta assim, sabe? E aí eu comecei a pensar, eu tinha 12 anos. E aí eu comecei a pensar que... Eu falei, nossa, mas tem casa que tem rato. E aí eu comecei a fazer essa relação. Eu falei assim, tem a casa que tem o tamanho de um banheiro. Eu ia em umas casas e o banheiro. Aí eu ia em outras, tinham 6 pessoas que dormiam naquela realidade, assim, naquele lugar. E eu comecei a falar, nossa, realmente, assim, a maioria das pessoas vive muito mal no Brasil. Como que a gente faz pra mudar essa realidade? E aí eu escolhi fazer direito. E já comecei a trabalhar na área jurídica, num escritório bastante reconhecido que chama Matos Filho. Ele já era muito grande quando eu trabalhava e agora, enfim, tá ainda maior. Nessa área de terceiro setor. Responsabilidade e impacto social. E aí foi super bacana, porque eu tive a oportunidade de ajudar desde grandes instituições, a ACD, o GRAC, que cuida de crianças com câncer, até organizações muito pequenininhas de lideranças comunitárias, que a gente atendia gratuitamente. E aí foi muito interessante, de A a Z, eu tenho a oportunidade de trabalhar desde o Instituto Natura, até várias fundações e institutos empresariais, até essas ONGs pequenas, na área de saúde, educação. Aí depois de um tempo no Matos Filho eu fui trabalhar na Endeavor, que eu não sei se vocês conhecem, mas ela é focada em estimular o empreendedorismo. E eu acredito muito que o empreendedorismo transforma o país. Quando você inova num produto, num serviço, abre uma empresa, você gera empregos, você paga os impostos, você gera inovação e soluções para a sociedade, eu acho que é um jeito muito importante de transformar a sociedade, sabe? Gente, a vontade de levar a Marcela embora, né, Não, gente? com certeza. Tá encantada. Você vai voltar pra São Paulo com a gente, é isso, a nossa família. Não, é o nosso propósito total. O Power ele nasceu, né, Bebel, pra trazer educação. A gente tem vontade, sempre fome de trazer propósitos a mais. Abraça projetos, inclusive quando sua irmã veio, foi com o Gilson de Paraisópolis. Né? A gente é apaixonada, ele já também veio, não só palestrar, mas também já passou pelo Power. A gente sempre tem projetos, né, Bebel, que a gente quer cada vez mais comunicar, como ajudar, como até, né, a sua vinda pra cá, a gente, eu tava já pirando pra trazer pra quem assiste, que é empreendedor, como que a pessoa às vezes até que quer trabalhar, quer ajudar, como que ela faz, né, a gente tá falando num país todo, como que ela procura entender, tanto na empresa dela, qual o tamanho que ela precisa ter pra fazer doação, ou pra ela querer trabalhar, né, pra ajudar. Sim. Eu acredito muito que todas as pessoas podem mudar o mundo pra melhor. Então, acredito que cada um pode dar sua contribuição. Tem até eu fiz uma palestra essa semana e me pediram um livro, alguma indicação. Tem inúmeros, né? Mas tem um que eu gosto bastante do Bill Clinton, que chama Doar. É um livro antigo, mas que é bem legal, que cada capítulo é separado por um tipo de ajuda. Então, tem uma que é assim, tempo, habilidade, dinheiro. Porque eu parto da premissa que todo mundo tem algo a oferecer. Então, o convite que eu faço, né, de reflexão das pessoas, especialmente a turma que está nos ouvindo, o que eu como pessoa posso fazer, e fase de vida. Tem fase de vida que você está ralando muito para ter o seu sustento e grana, e ter dinheiro não sobra mesmo, então você não pode doar dinheiro nessa fase, mas tem determinadas coisas, você pode doar um pouco de tempo, habilidade, ou pode doar os 3, né, dependendo da pessoa que é a fase de vida. E para os empreendedores e para as empresas tem bastante coisa que pode ser feita. Você não precisa ser uma mega empresa para fazer alguma coisa, sabe? Eu já conheci muitas empresas pequenas que começam com coisas simples. Vai ter o Dia das Crianças. Será que não tem uma creche? Será que não tem uma ONG perto da nossa empresa onde a gente possa ser voluntária? Fazer um dia de colaboração? Reformar uma quadra? Assim, um dia solidário? Será que no mês do câncer de mama a gente não pode chamar na empresa alguém que fale sobre essa temática? Faça uma doação? Ou dê visibilidade nas redes sociais? Será que eu, como uma pessoa que tem visibilidade, eu não posso puxar para que outras doem? Assim, tem um exemplo muito concreto que a gente fez aqui só para acabar das dicas, tem um site que chama Atados, que é tipo um Tinder do voluntariado. Legal também, eu já fiz uns negócios lá. Você que falou já desse e aí você se cadastra lá e tem histórias super legais. Assim, tem pessoa que é DJ e foi fazer um casamento de velhinhos num lar de idosos. Então ele foi voluntário como DJ, ele ficou lá 3 horas tocando. Não, tem coisa tipo digitação, aí você se voluntaria pra ajudar eles a pegar os documentos, digitalizar, né? É tipo assim, realmente de uma coisa que você acha, isso aqui não vai fazer diferença, tipo, faz diferença, aí tem tudo lá, é muito legal. Aí tem gente que é boa de planilha, então organiza as planilhas. Tem gente que fala assim, não, eu quero brincar com criança, eu não quero fazer o que eu faço no meu trabalho rotineiro pra ajudar, sabe? Então, tem o Atados, tem várias outras plataformas. Eu acho que a primeira coisa é ter essa inquietação.
Porque essa semana eu até brinquei, a pessoa quer ir no show da Taylor Swift, a pessoa quer ir no show do Coldplay, ela quer ir no jogo do Corinthians. Ela se mobiliza de alguma forma, né? Assim, como eu compro ingresso, como eu faço pra ir atrás. E às vezes, pra ser voluntário e pra ajudar, eu ouço bastante esse discurso assim, eu queria tanto ajudar, mas não sei por onde começar. Aí eu falo, nossa, mas pra fazer várias outras coisas, você queria emagrecer. Aí você começa a entrar no YouTube, no Instagram, ver conteúdo, fala com uma amiga, vai numa nutricionista, sei lá. Você se vira pra tentar fazer aquilo que você quer. Vai no jogo do Corinthians também, ou do São Paulo, pra comprar ingresso e tal, mas pra ajudar as pessoas ficam mais inertes às vezes. Então eu sinto que quem ajuda também, ser mais vocal, falar mais sobre esse tema, eu acho que pode ajudar a mobilizar outras pessoas. Eu comecei a falar de forma mais vocal, antes eu tinha mó tabu de falar sobre isso, de uns anos pra cá, que eu dou de 5 a 10% do que eu ganho. Porque eu acho que muita gente tende a dizer que você precisa ser milionário, que você precisa ser uma pessoa muito rica pra poder doar alguma coisa. E os dados mostram que as pessoas mais pobres no Brasil são as que mais doam. Elas doam na igreja, doam pra vizinha, doam pra um projeto, compram um saco de feijão, R$10, R$20 e tal. Então ninguém precisa ser tão, assim, sabe, poderoso ou grande, ou ter um mega tempo livre. Às vezes, poxa, você tem 1 hora por mês. Você pode doar o seu tempo. Plataforma como Atados e outras tem muita chance. Então acho que se você olhar ao seu redor, você pode começar muito pequenininho. Outra coisa que eu encorajo muito as pessoas começarem pequeno, assim, porque às vezes a pessoa é uma empreendedora de sucesso e ela fala, se não fizer alguma coisa tão grande quanto, né, não vale a pena, mas, poxa, começar pequeno, sabe, assim como o empreendedor, né? Os empreendedores começam pequeno. Eu sinto que às vezes as pessoas, tipo, muita gente fala assim, eu queria fazer trabalho voluntário, mas aí, mesmo que você dê o caminho das pedras, ela não faz, porque ela quer fazer uma coisa fácil. Aí eu fico pensando, até que ponto você quer realmente fazer algo? Porque você quer ajudar ou porque você só quer falar que você tá fazendo? Tem isso também. Tem isso também. Porque muita gente me vê. Eu mesma, às vezes eu achei um lugar que eu posso ir quando eu quiser, e aí vou lá de sábado e eu tenho que doar meu sábado inteiro pra poder fazer. A gente faz cozinha e depois passa nas ruas lá em Pinheiros doando umas marmitas pro pessoal de rua. Como chama um projeto? Já divulga. Super. Aquelas, vamos lá. Não, depois eu conto o nome, gente. Bom. Mas aí o que acontece? Tipo. É um negócio fácil, sabe? Eu fui lá, vi uma amiga que foi um dia, falei, me passa o endereço, eu posso ir? Ela pode, e não tem que ter aquela obrigação, porque às vezes eu não consigo, às vezes eu não tô. E aí eu falei, gente, isso aqui é uma coisa fácil, tipo, é só você ir lá, só que você doa o seu sábado. Aí muita gente, que legal, quero fazer. Eu falei, então, você vai lá. A mesma coisa que minha amiga, ninguém nunca foi. E daí eu fico, mas gente, tipo, até que ponto você quer realmente ajudar ou até que ponto você só quer falar, fiz aí um pix de R$5, entende? Sim. É isso que às vezes eu fico meio assim, por isso, ligando com aquilo que você falou dessa desigualdade que a gente tem. Por que será que aqui nesse nosso país tem tanta essa desigualdade, né? Em outros lugares a gente não encontra tanto isso. Não, é um dos países mais desiguais do mundo e uma das maiores economias. Então não é que a gente não tenha recurso. Não, fora que eu e Isabel, a gente já fez vários trabalhos em comunidades e que a gente convida vários amigos a entrarem na comunidade e assim, tem medo de entrar, porque nunca sabe da informação como não, gente, é seguro, você pode entrar, sabe? Sim. Tem todo né, as pessoas estão lá, tem várias empresas que estão lá, tipo, vamos ajudar com o seu tempo, ou com dinheiro, de alguma forma, porque tem vários projetos que você pode ir lá dar aula, sim, sabe? Você pode ir lá falar sobre empreendedorismo, você pode ir lá fazer algum tipo de doação de coisas, sabe? Não só de dinheiro. Então, às vezes eu acho que as pessoas são desinformadas, né? E não tem noção o quanto pode fazer de mudança realmente. Teve um dia que eu tava aqui no Rio de Janeiro e uma semana que eu passei aqui e eu vi alguns assaltos, eu acho que foi uns 4 assaltos. E eu fiquei impactada. Falei, gente... E aqueles rapidinhos, sabe? Que você vê, arranca o colar, você vê o carro parado, bate no carro e pega. E eu fiquei muito assustada. Falei, gente, eu sou muito desligada, sabe? Tipo, você tá andando na rua, você às vezes não presta atenção, né? Você tá numa praia, e uma cidade tão linda quanto essa. Mas você vai mais a fundo dar uma pesquisada, o quanto as pessoas mesmo se interessam de fazer trabalhos sociais que possam tirar essas pessoas do lugar que elas estão, né? Então, eu acho que é muito mais fundo. Eu acho que as pessoas, como que você falou agora, cada um fazer sua parte, começar.
Mas eu queria entender, quando você trabalha com isso, né? Claro. Como que as empresas fazem para se cadastrar? Ou, né, se existe lucro real? Como que ela tem que ter, né? Que você falou assim, pode ser pequenininha ou não. Ela pode direcionar projetos, ela pode escolher na prefeitura. Como que funciona, né? Pra gente deixar aqui para os empreendedores aqui de plantão atuarem e a nível nacional. Eu acho que algumas coisas, né? Só pegando o gancho um pouquinho só do que vocês falaram brevemente, acho que é importante as pessoas saberem que nas comunidades, as pessoas, a grande, assim, 95, 98%, algumas 99%, são pessoas que trabalham, são pessoas honestas e dignas. Assim, o tráfico de drogas ou essas coisas que não são legais do ponto de vista, né, que são coisas ilegais que acontecem, envolvem no máximo, tem estatísticas que mostram 1%, assim. Então a maioria das pessoas é uma pessoa que faz uma faxina, é um garçom, uma pessoa que está numa profissão digna, um porteiro, são profissões super honestas de pessoas que não têm recurso financeiro para muitas vezes morar em algum lugar melhor e moram afastadas dos centros de onde elas estão. Então esse é um primeiro aspecto, mas eu entendo as pessoas terem medo, até como a gente vê no noticiário e os índices de violência, então eu entendo as pessoas terem receio, mas muitas vezes quando você vai com uma ONG local, que já conhece, com as pessoas que conhecem, é muito tranquilo e boa parte delas não vai ter nenhum tipo de problema. Se você, ainda mais se fazer um trabalho voluntário. Não, a gente já viu vários trabalhos lindos, assim, né, Bebel? Muita. Então eu encorajo, assim, lógico, com toda, né, com segurança, com alguém que você confia, etc. As pessoas não se exporem mais em alguma medida, mas elas irem buscar conhecer melhor a realidade brasileira. E um outro aspecto que você comentou, eu já senti também, muitas vezes eu sou voluntária, eu chamo os meus amigos e amigas e muitos deles não vão. Então, às vezes eu fico pensando o que motivaria, sabe? Então, sei lá, desde... tá bom, então você tem muita roupa, você quer doar para ter um bazar que vai reverter, você não quer doar seu tempo por enquanto, mas será que você não pode doar algum recurso financeiro? Ou se você for dar uma festa de aniversário, será que na sua festa de aniversário, ao invés de pedir presente, pode ser uma ONG? Sei lá, formas de engajar as pessoas que não querem abrir mão do seu sábado ou tal, enfim, tentando alguns tipos de... Para quem tem comércio, empresa, tem um movimento que chama arredondar, que você arredonda os centavos e isso gera milhões em doação. Então você pode falar que não vou doar meu tempo, mas eu tenho um comércio e eu quero entrar no movimento arredondar, onde eu arredondo centavos para... Ou a pessoa vai pedir uma comida, tem sempre lá, doe para uma ONG no final, quando você vai, né, fazer o seu pedido. Sei lá, começa a doar sempre, entendeu? Já que você não quer doar seu tempo. Né? Você quer tanto para a instituição. Exatamente, exatamente. E indo, né, um pouco na sua pergunta que você falou do trabalho hoje, como... eu não vou ter uma aula jurídica aqui, tá, para não ficar chato, mas assim, os incentivos hoje no Brasil para dedução de imposto e para destinação do recurso estão somente para empresas que tributam por lucro real. Que é um número ínfimo de empresas, não são muitas, mas as que tributam por lucro real, tem muita coisa que pode ser explorada nesse sentido, tanto incentivos na área de cultura. Então eu sugiro que, assim, tem muitos sites especializados, contadores e advogados, para que você não deixe de destinar um recurso que poderia gerar impacto social na área de cultura no Brasil por ignorância, no sentido de não saber, sabe? Então quem está nos ouvindo e tributa por lucro real, para ir atrás, tem uma destinação direcionada que é super legal, que é para o Fundo da Criança e Adolescente, para os FUNCADs. São municipais. E aí que você pode destinar o recurso e você pode direcionar para alguma ONG que você ou conheça ou saiba do trabalho. Aí você pode combinar essa doação financeira com o trabalho voluntário dos seus colaboradores, dos seus funcionários, para irem visitar o lugar que você tá apoiando. Então, conhecer mais sobre os incentivos fiscais e desmistificar a ideia de que eu vou cair na malha fina, da receita, porque tem gente que tem receio. Se você fizer tudo certinho, não tem problema. Tem também instituições, eu acho que Abrace Uma Causa, que também te ajudam, a pessoas físicas que têm a declaração completa, também podem doar por meio dos incentivos. Que legal. Então, e ele faz tudo certinho, assim, você tem já vários programas, não só o Abrace Uma Causa, que você digita lá o CPF e tal, já vem quantos % você poderia doar, legalmente falando, e já sai todo o IR pra você mandar pro seu contador, tudo certinho do seu imposto de renda, sabe? Que legal. E então tem muitos jeitos de você doar com total segurança, com total transparência, aproveitando se você
lucro real ou declaração completa. Se você não for nenhuma dessas, não tem incentivo fiscal, mas assim, tem várias ONGs, tem um site que tem as 100 melhores ONGs, que lá você pode ver ONGs idôneas, auditadas, que fez esse ranking. Obviamente, não só essas 100 ONGs que estão lá são boas para você doar, tem muitas outras que não estão nesse ranking. Mas pode ser um filtro, você não sabe nem por onde começar, sabe? Tem os centros de voluntariado, tem o Centro de Voluntariado de São Paulo, tem o Atados lá que a gente já mencionou, tem o IDES, que também tem uma lista de ONGs, enfim, tem várias instituições. Se alguém ficar com dúvida também pode mandar nos comentários e tal, no direct, que a gente também apoia. E atualmente eu trabalho numa instituição chamada Todos pela Educação, que está focada em melhorar a educação pública do Brasil. Então, que é incrível, a gente ama a educação mesmo. Eu acho que a educação move montanhas. A pessoa que ela tem educação, ela sabe que ela vai ter uma colocação melhor, né? Ela vai poder ter um trabalho melhor. Um fato de ter essa desigualdade, né? As pessoas não são informadas, ela não sabe que ela pode mais, ela não tem acesso a isso. E a gente tem índices de pessoas analfabetas no Brasil altíssimos, pessoas que não têm proficiência em matemática. Quando tem uma prova no mundo inteiro, né? Um ranking, o PISA, que mede isso, e o Brasil está numa das piores colocações em todos os índices que medem educação. Então a gente já avançou, isso é importante falar, nos últimos anos a gente não tinha nem a universalização da educação, as pessoas não iam à escola. Então tem uma ideia, eu não sei se vocês já ouviram alguma vez alguém falar, quando o meu pai ou o meu avô, a escola pública tinha qualidade no Brasil. Ela tinha qualidade porque ela era para muito pouquinha gente, então ela excluía a maior parte da população. Hoje em dia, a gente teve um avanço importante, a gente conseguiu praticamente universalizar a educação, então as crianças e jovens vão à escola, têm acesso, só que o grande ponto, e que o Todos vem batalhando há mais de uma década, é a qualidade da educação pública brasileira. As pessoas, isso é um direito, está garantido na Constituição. As pessoas têm o direito a aprender, né? As pessoas têm o direito a ter um acesso, uma educação pública de qualidade, assim. Uma família que tenha recurso financeiro no Brasil vai ficar indignada se o seu filho, se a sua filha não aprender as coisas. E vai reclamar na escola, e vai mudar de escola se a escola não estiver boa, e tá pagando ali uma mensalidade, então ela exige que aquilo seja bom. E por que a gente deixa no Brasil... a maioria, mais de 80% das crianças e jovens estão na rede pública. Por que a gente vai deixar isso ao léu, não ter qualidade? A gente vai cobrar como sociedade. E Marcelo, você acha que o nosso sistema educacional é muito... ainda tem... é muito ruim? Ou você acha que... O que você acha que ainda... Por que ele é muito falho? O sistema tá ruim, ou as escolhas dos professores não são tão boas? Tá muito antigo tudo? Qual é o seu ponto de vista que eles não conseguem colocar o nível? Porque as escolas, as faculdades estaduais e federais são boas, né? Como que a gente não consegue manter o mesmo nível? Hoje a gente tem um desafio de escala, né? O número de pessoas que você tem numa faculdade federal é muito ínfimo, perto no ensino superior, perto do número de crianças e jovens que você tem no ensino público brasileiro. Então tem uma diferença de escala que tem alguns desafios. A educação, geralmente, né, o Fundamental 1 e o Fundamental 2, então é feito pelo município, então é a responsabilidade do município, e o ensino médio é a responsabilidade do Estado, em linhas gerais, tem algumas exceções. Então também já tem esse desafio de coordenar os esforços, porque a criança é a mesma que vira um jovem e não necessariamente estão integrados. Então os governos estaduais e os municipais. Então a gente está propondo, não só por isso, mas por várias outras ações, que a gente tem um sistema nacional de educação que integre. Isso já está no Congresso, a gente quer que avance, porque a gente acha que terão avanços importantes na colaboração. A gente tem uma dificuldade também em formar bons professores e boas professoras no Brasil. Tem muitos que são excelentes, mas hoje em dia tem bastante EAD, então ensino à distância, que é difícil numa carreira como a pedagogia. Você precisa ter o professor e a professora com uma experiência em sala de aula, didática, e ter, né, acesso. A gente tem um problema de atração e incentivo nessa carreira, hoje em dia no Brasil. Então, em vários países do mundo, em vários lugares, você atrai os melhores para serem professores, porque eles que formam a sociedade professora. E no Brasil, infelizmente, isso ainda não acontece. Tem várias instituições trabalhando nesse sentido. A gente tem também ainda
O ensino integral no Brasil ainda é para poucos, não é para muitos. Tem países que nem existe isso, porque quando a gente fala assim, ensino integral ou ensino regular, no Brasil as crianças também ficam poucas horas, muitas vezes, na escola. Em vários países do mundo nem tem essa divisão, porque as crianças já ficam mais horas. A gente tem muitos professores e professoras que não estão dedicados a uma escola exclusivamente, então para fazer a sua carga horária tem que passar por várias escolas. Então isso também atrapalha, você tem o deslocamento desse professor, você tem a não fixação dele na escola, né? É muito importante que cada professor e professora ficasse, né? Tivesse dedicado exclusivamente a uma escola para até ter essa dedicação. Em São Paulo, a pessoa sair de um bairro para ir para outro no horário de pico, como é que chega? A gente tem vários desafios também, de muitas crianças também que não têm alimentação em casa. A gente tem uma população que vive em extrema pobreza, em vulnerabilidade, que as crianças não conseguem se alimentar. Então muitas das crianças também não aprendem porque estão passando fome na escola. E a única refeição que ela faz de qualidade, muitas vezes, é a da escola. Então a gente também tem desafios estruturais, assim, quando você pega crianças mais pobres, que estão em lugares que não têm água potável, que não têm acesso a uma alimentação de qualidade, elas também vão ter dificuldade, obviamente, de, né, aprender, de se concentrar, de estar ali. No ensino médio, a gente tem uma evasão grande no Brasil hoje em dia, os jovens, muitos tendo que trabalhar para ajudar a manter suas famílias, então o estudo acaba ficando, né, em segundo lugar, e muitas vezes não são tão atrativas as matérias e tal. Do ponto de vista de estrutura, a gente avançou muito. A gente tem hoje em dia uma base nacional comum curricular que diz o que as pessoas precisam aprender na escola. Então, do ponto de vista de estrutura, a gente já tem. A gente tem boas leis também. Claro que tem sempre que aprimorar, tem, mas a gente já está com as bases. Tanto que tem muitos municípios no Brasil que conseguiram fazer um trabalho muito bom. A gente tem Sobral, no Ceará, e eu poderia dar vários outros exemplos de conseguiram elevar muito a qualidade educacional. A gente tem muitos bons exemplos no Brasil de como fazer a coisa certa, de melhorar a gestão pública para isso. Então, a gente precisa cobrar, ano que vem, né, tem eleição municipal, que os prefeitos se importem com essa temática. E aí todos os empreendedores estão nos ouvindo. Você tem uma empresa no município, quem é o secretário de educação? E a secretária? Sabe? Porque isso diz também, a gestão da educação no Brasil precisa ser muito séria. Tem vários estudos que mostram a conexão de um bom diretor, uma boa diretora de escola, como sobem os índices daquela escola, o IDEB, que mede a qualidade e tal. Então, assim, já que tem bastante gente, né, do setor privado que está nos ouvindo, é quase óbvio o raciocínio. Se você tem uma empresa, assim, se você não tiver pessoas boas na liderança, como é que você vai fazer com que... Você pode até ter bons funcionários, mas se as pessoas que estão liderando não tiverem uma clareza, não tiverem uma boa gestão, a empresa não vai para frente. Com certeza. E na educação também é a mesma coisa. Mas eu sou muito otimista, no sentido que eu acho que as pessoas, quando todos foi criado há 17 anos, a educação pública de qualidade nem era uma agenda muito intensa. Hoje em dia você vê, né, na mídia, os jornais, a televisão, as pessoas falando mais desse tema. E eu acho que a gente já tem várias boas experiências no Brasil de como não faltam estudos de pessoas super sérias, não só do Todos pela Educação, mas de várias instituições do terceiro setor e da área pública que sabem o que deve ser feito para a educação melhorar. Então, basicamente, a gente já tem o caminho das pedras. Então, precisa executar. Exatamente. Se a gente, cada vez mais como sociedade, entender a relevância, e para tudo, tá? A gente tem muitos postos de trabalho abertos hoje em dia, especialmente na área de tecnologia, mas em outras também, que a gente não consegue preencher porque a gente tem falta de pessoas qualificadas. Eu li outro dia que o gap na área de tecnologia está em 400 mil pessoas, assim, a gente não consegue contratar. Por outro lado, a gente tem um monte de jovens que precisam, não só jovens, mas da população que precisa. E aí, se a gente tivesse uma educação pública de qualidade, o PIB cresceria mais, tem vários estudos demonstrando essa relação, a produtividade das pessoas. A primeira coisa que é um direito, né, garantido na Constituição. Mas além disso, a gente como economia, cairiam os índices de violência. Então tem vários estudos que mostram que escolas de qualidade em tempo integral fazem cair o número de criminalidade naquela região. Eu tenho certeza disso. Então toda a sociedade funcionaria de uma forma muito melhor. Saúde. Então muitas pessoas também não têm noção também. Tem vários aspectos educacionais também ligados à saúde. Você desoneraria o SUS. As pessoas tendo mais consciência, sabe? Um monte de doenças, um monte de
coisas que a gente desenvolve, se a população fosse mais informada, mais educada, não teria tantos problemas em várias outras áreas da sociedade, sabe? Mas você acha que isso é porque não tem valorização dos professores e... Ah, também. Que não ganham, né? Além da questão salarial, que tem uma questão, mas não é só acho que não é salarial, de valorizar o professor mesmo, Sim. né? Que às vezes a gente vê muito caso de Você aluno conhece, que por exemplo, desrespeita, alguém... que Você fala, conhece tipo... alguém que é professora da rede pública? O que quer ser? Não conheço. Assim, então tem uma questão também da sociedade brasileira de valorizar os professores para as pessoas quererem e dar condições de trabalho, né? As pessoas para quererem estar num lugar, elas precisam ter condições de trabalho. Você tem um professor, aqui no Rio, estou sempre parecendo algo, mas assim, é relevante o número de escolas que tiveram que ser interrompido o dia de aula ou que teve um tiroteio, porque teve... Então, nas regiões mais pobres também, as pessoas têm medo de dar aula em alguns locais. Não é só esse o problema. Na verdade, a ideia de que vai ter uma solução, vai ser simples e vai ser isso, não é. A gente tem 7 prioridades que a gente quer trabalhar no ano que vem, todos pela educação e advocacy, que é influenciar políticas públicas, né? Influenciar tanto o Congresso Nacional quanto o Ministro da Educação. A gente solta vários relatórios e notas técnicas em relação às leis que são aprovadas para dizer o que tá bom, o que tá ruim. E a gente ajuda também vários congressistas e deputados de qualquer partido que nos procuram para apoiá-los em evidências muito técnicas, sem partidarismo, sem julgar ou dizendo... Tem evidências que isso funciona e isso não funciona. Vamos para este lado? Então, o que a gente tem feito ao longo desses anos é qualificar a discussão, né? Desde editorial no jornal, até várias entrevistas que a gente está contando quais são e influenciar mesmo os governadores, os congressistas, os ministros, não só da educação, mas os outros, de qual que devem ser as prioridades do país. Por exemplo, a gente está muito convencido, e tem vários estudos que mostram que primeira infância é muito importante. A gente estava falando sobre isso esses dias. Quando as crianças fazem as cognições todas, não, mas a maior parte no cérebro. Então é muito importante que a gente alimente as crianças, que elas tenham acesso à água potável, que elas tenham acesso a estímulo. Aí tem também estudos mostrando as horas de tela, o que atrapalham na fala e no desenvolvimento cognitivo das crianças. Então, quanto mais horas de tela, pior o desenvolvimento de umas crianças. Vai falando, vai vindo minhas conversas, assim, viajadas com a Isabel. Porque a gente entra em umas conversas que a gente fica horas falando, né? E a primeira infância, a gente tava debatendo sobre isso. Antigamente não era tão falado, né, Marcela? Eu acho que hoje a primeira infância tá vindo. Eu que, né, quero ser mãe em breve, tenho lido e tenho debatido com as minhas amigas que são mães novas, né, com bebês, no caso, bebês. A preocupação que a gente tem para deixar o mundo melhor vindo, né, da educação. Mas, ao mesmo tempo, vem um debate aqui. Quantas pessoas que não têm... Eu acho que é um problema social dos dois lados. A professora que não quer ir lá por causa da violência, né? Por causa de todas as coisas horríveis que a gente vê também, pelo salário que é ruim, pelo jeito que ela às vezes não consegue trabalhar dentro da sala, mas também a gente está falando de uma pobreza que existe no nosso país, que o aluno não tem roupa para ir. Ele não tem roupa para ele ir. Ele não tem calçado para ele ir, não tem comida em casa. Ele vai lá e tem uma alimentação lá, mas ele não tem um material escolar. Sim. Então, assim, se a gente for avaliar, é muito grande o nosso problema. E tem que ser feito alguma coisa. Eu acho que a gente tem que fazer esses movimentos aí, que cada vez mais façam barulhos para as pessoas, cada uma, ter uma consciência da diferença social, do impacto social que dá. Sim. Né? Eu acho que a gente sempre fala sobre isso, a gente sabe que a gente já passou por comunidades lá em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, até a diferença de comunidades, como elas são dentro ou não, o jeito do trabalho quando é feito. A gente conhece Paraisópolis, o Gils faz um trabalho incrível lá e toda hora ela traz gente para a realidade para falar, empresas entram aqui também, vamos fazer tal coisa, a gente fez parte de alguns projetos já, então assim, realmente tem que fazer diferença e todos esses números que você está falando, a gente acompanha algumas coisas, né? Eu imagino que o tamanho do Brasil todo, cada um tem o seu nível, né, de desafios, né, de desafios, exatamente, mas faz muita diferença social. Se a gente tiver uma educação pública de qualidade, a gente vai ser o país que a gente quer ser. Assim, a gente nunca vai ser um país verdadeiramente desenvolvido e decente sem uma educação pública. E aí, só para finalizar o exemplo da primeira infância, quem quiser saber mais, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal
tem um trabalho maravilhoso há décadas sobre isso, com várias evidências e estudos. Teve o Prêmio Nobel de Economia, que falou sobre a primeira infância, que a cada $1 investido na primeira infância, o retorno é de $7. Então, assim, é o melhor investimento, retorno, para dizer uma palavra, eu não sou empresária, mas assim, para dizer na primeira infância. A gente acabou de criar um grupo de trabalho no Conselhão. Então tem um conselhão em Brasília formado pela sociedade civil ligado à presidência. Já existe há muitos anos e tal. E um GT, um grupo de trabalho específico de primeira infância. E tem um monte de gente no conselhão de empresários. Falando em empresários, tá Luísa Trajano, tem vários empresários que querem e vários apoiaram a gente nesse grupo de trabalho, né? O Todos está liderando com a Priscila Cruz. A Priscila, para quem quiser saber mais, tem inúmeros podcasts da Priscila Cruz, que é a nossa presidente fundadora, em todas as plataformas, falando sobre educação, quem quer entender mais, de um jeito simples também, didático, porque às vezes a pessoa fala assim, poxa, por onde eu começo a entender mais, né, sobre educação pública? Assim, eu não tenho a menor dúvida, por isso que é a causa da minha vida hoje, por isso que eu tô trabalhando para isso, porque eu tenho certeza, assim, vocês, né, que já foram... É um problema ético, assim, sabe? Sim. Moral, assim. Por que a gente deixa um país ter tantas crianças e tantos jovens sem acesso a condições básicas e mínimas de se desenvolverem? Além de tudo, uma vez como o do Obama teve no Brasil, eu tive com algumas pessoas uma conversa com ele e tal... ele usou uma analogia que eu achei super interessante. Por que se você tiver uma seleção, você vai fazer uma analogia bem simples, assim, você vai fazer uma seleção de basquete. Se você tiver à disposição todos os talentos do lugar, você vai ter uma seleção muito melhor. Se você pegar só uma parte da sociedade, você vai ter acesso a muito menos gente para fazer a melhor seleção possível. Então é isso que o Brasil faz todos os anos, sabe? Ele desperdiça a oportunidade de ter milhões de mentes que podem ser um baita cientista, descobrir a cura de uma doença, um médico, uma enfermeira, um advogado, um artista plástico, assim, milhões de pessoas. A gente está desperdiçando talentos porque a gente não está dando oportunidade desses talentos se desenvolverem, sabe? Então isso, para além, né, a minha missão é muito mais do ponto de vista de direitos humanos, que eu acho que todo mundo tem direito a isso, que é injusto, né, antiético, sei lá, é horroroso a ideia. Eu vejo meus filhos crescendo com todas as oportunidades e vejo as outras crianças não tendo, sabe? É muito triste, eu choro, eu fico muito mal. Mas para além da questão pessoal, é burro como país. Você não ter uma estratégia disso, porque isso vai alavancar todas as coisas. Plenamente. É bem uma roda, né? Porque é isso, ela não tem educação, aí ele vai pra violência, aí ele não tem condição, e ele não tem condição porque a mãe dele também não teve educação, que o pai, que a avó, né? Você não gera um ciclo virtuoso, né? Exato. Mas como eu disse em algum momento aqui, eu sou bastante otimista porque tem muita gente séria, sabe? Fazendo isso. A gente só precisa avançar esses avanços. Eu conheci um rapaz, alguns anos atrás, ele era do Nordeste, eu não lembro qual cidade, e ele era super, assim... super inteligente, né? E o colégio, um dos professores, ajudou a encaminhar ele para fazer um processo para fora do país, lá para os Estados Unidos. E aí uma família abraçou, né? Essas famílias que eu sou de uma cidade pequena, até o Rotary faz, sabe? De fazer essa... Que é bem legal também. É muito legal. E ele foi, eu não sei por qual foi morar lá, uma família abraçou ele e ele tava se formando em Babson. E ele já trabalhava num super banco, e eu conheci os pais dele, brasileiro, que eram do Nordeste, estavam indo lá. E a mãe dele, muito emocionada no dia da graduação dele, falou assim pra mim... Meu filho não volta, porque, né, já tá aqui há bastante tempo trabalhando. Ela falou assim, mas eu olhando pro meu filho, a oportunidade de vida que ele dá pra ele e pra gente, ele mudou a nossa família. Então, e eu lembro que eu fiquei super emocionada, e ele ganhou como melhor aluno. Eu lembro que a época foi até eu não lembro se era presidente, alguma coisa da ONU também lá dos Estados Unidos foi. Assim, uma mulher, eu não me recordo, porque já faz bastante tempo. Foi incrível, assim, tipo, eu também, né, a galera dando parabéns, que o cara, tipo, notas altíssimas, era o melhor da turma, era bolsista, não sei o quê. É isso, tipo assim, não é só ir para lá, né? Que tem várias pessoas que a gente sabe que passa. Mas quantas oportunidades, aquele professor que viu que ele era diferente, dedicado, estudioso, né? Ele teve uma família que abraçou ele, que tinha possibilidades, e ele entrou. O cara mudou a vida da família dele e possivelmente para frente da família dele por causa da educação, vai mudar as gerações. Não, você mudou, tá? Se você tem uma pessoa que rompe o ciclo da pobreza, você muda a história
de vida. E o Brasil é um dos piores tem os índices de mobilidade social, que é o quanto você, quando nasce numa família assim, mais pobre, quanto você consegue avançar. O Brasil tem um dos piores índices de mobilidade social, 8 gerações. Então, num curso normal, isso demoraria 8 gerações, sei lá, 200 anos. Quando você consegue que o país avance, você faz com que você quebre esse ciclo da pobreza. E aí, todas as descendentes dessa vão estar já num outro... Essa semana mesmo eu conversei com uma pessoa e eu fiquei muito emocionado, eu sempre me emociono, assim. Ela nasceu de uma família muito pobre, em uma região de São Paulo. E aí ela foi, batalhou da escola e tal, não sei o quê. E aí ela conseguiu ter bolsa numa escola privada. E aí depois disso ela conseguiu entrar na GV. E ela entrou na GV e, poxa, e tá voando, assim. Quantas dessas pessoas não estão por aí? A própria Tabata Amaral, o Renan Ferreirinho, o secretário de Educação hoje do Rio de Janeiro, veio de uma família, a mãe era professora de escola pública e tal. Batalhou, foi pra Harvard estudar. Assim, e a história dele, só que o que eu acho? A gente tem que parar no Brasil de olhar exceções, porque a gente conta nos dedos, e aí tem o Wellington Vitorino, que tem o Instituto For, que é maravilhoso, que trabalha com lideranças, Ford 4 mesmo, que trabalha com lideranças jovens, acabou de fazer um evento no Auditório do Ibirapuera, foi o Nizam, foi um monte de CEO de empresa e tal, falar nesse evento, que fala sobre educação, liderança e transformação social. Ele morava aqui em São Gonçalo. Ele conseguiu uma bolsa na Escola Parque, para quem mora aqui no Rio de Janeiro sabe um pouco, é uma escola, enfim, na Gávea, é uma das melhores escolas daqui. E aí, para ele conseguir estudar na Escola Parque, como ele não tinha nem dinheiro para voltar para casa e nem como... Ele dormia num banco de uma escola pública que abriram para ele dormia todas as noites durante anos. Ele fez o ensino médio inteiro praticamente assim, entendeu? E aí depois ele conseguiu uma bolsa, ele foi estudar. Aí ele conseguiu uma bolsa na... IBMEC aqui, e agora ele tá no MIT. Uau. Quantos Wellingtons o país não está desperdiçando, quantas mentes, quantos cérebros, porque a gente não dá estrutura para as pessoas comerem, se desenvolverem. E uma provocação que eu faço aqui, até porque a gente tá no ambiente só de mulheres brancas, tem a questão assim, racial, que enfrenta assim, o nível de... A gente precisa também falar sobre equidade racial e sobre essa... Eu, outro dia, sentei numa roda de amigas, e todas brancas, e tinham tido uma origem, né, com mais privilégios, estado em escolas boas, e eu falei pra elas, sinceramente, vocês acham que a gente é muito mais esperta que a média? Assim, alguém daqui da mesa acha que é gênia? Todo mundo ficou meio assim, né? Falei, mas a gente tá todo mundo em cargos bons, em empresas ou instituições, enfim, tá todo mundo bem na carreira. Vocês acham que a gente tem uma coisa muito especial, a gente é muito fora da curva? Aí todo mundo... Aí eu comecei a fazer uma reflexão, não. A gente teve pais que já tinham, sabe, uma origem, já tinham feito faculdade e tal, a gente teve acesso a uma boa escola e tal. É por isso que a gente tá nesses cargos. Tem uma parte do esforço, mas fica um discurso assim, de meritocracia, eu lutei. Quem luta mais que uma faxineira que limpa 12 horas por dia um lugar, pega 4 horas de ônibus, às vezes as pessoas falam assim, foco, não sei o que, acordar cedo, batalhar. Essa pessoa vai conversar com alguém que trabalha na feira. Ela acordou 3 da manhã, foi pra feira, era assim, só que ela não teve oportunidade, entendeu? Ela tá ali lutando pra sobreviver, assim, aqui é a maioria da população. Então, desculpa insistir nesse ponto. Né? Isso do que não tem mas as pessoas acham que assim, então esse discurso, às vezes, de meritocracia, a gente tem que tomar um cuidado enorme no Brasil, porque as pessoas fazem achando que todo mundo partiu do mesmo ponto. E no estudo da Fundação Maria Célia Souto Vidigal e do Instituto Alana, que é um que trabalha pela criança e pelo adolescente, que foi fundada pela Ana Lúcia Vilela, que é do Itaú e é uma das maiores acionistas lá do Itaú, que há 20, 30 anos atrás ela percebeu esse nível de desigualdade e resolveu atuar. E tem um trabalho maravilhoso para garantir, né, o Instituto Alana, os direitos da criança E aí, o que acontece? Que eles já mostram. Os pais que têm vocabulário, eu não vou saber o número exato, mas acho que falam 4.000 palavras por dia, que eu acho que é o que pessoas que fizeram ensino superior, como nós que tivemos essa faculdade falam, os filhos já têm uma probabilidade de terem um vocabulário maior e, portanto, já serem mais bem-sucedidos na escola, etc, etc, muito maior de que pessoas que têm um vocabulário de X mil palavras, que são as pessoas com baixa escolaridade. Não é muito louco isso? Nossa, que é o que a gente chama de loteria do útero.
A diferença de expectativa de vida entre Ipanema e a Rocinha é de uns 16 anos, assim. A Patrícia Ellen, que é uma empreendedora, uma pessoa super interessante também com esse espírito cívico, já montou algumas empresas, trabalhava em consultorias grandes e tal. Ela disse, ela nasceu na Vila dos Prazeres, em São Paulo. E aí ela, enfim, né, conseguiu romper, mas numa exceção, de novo, não na regra, que é o que deveria ser na educação, se tivesse educação pública de qualidade. E aí ela mora em Alto de Pinheiros, enfim, tem uma carreira bem sucedida. E aí ela falou, porque eu me mudei, eu ganhei 23 anos de vida, expectativa de vida. E onde os meus parentes moram, onde a minha família mora, e isso eu tô contando, ela fala em várias palestras. Ela foi responsável, né, na pandemia por ajudar a ter vacina em São Paulo, a avançar várias políticas públicas, uma mulher incrível. E ela fala, eu ganhei 20 e poucos anos de vida só porque eu mudei de bairro. Mudei, assim, o acesso à saúde, o acesso a você ter saneamento e tal. A expectativa de vida. Isso é muito triste, saber que você muda. E aqui a Rocinha do lado, né? Do lado. A gente foi pra Rocinha, eu e a Isabel, a gente fez um trabalho lá também na comunidade. Que é o que eu chamo, a Viviane Sena fala disso e outras pessoas, que é a loteria do útero, né? A loteria do CEP. Eu trabalhei muitos anos com o Luciano Huck, na TV Globo. E a gente entrevistou uma vez uma pessoa de São Gonçalo, e ele falou, eu quero que a minha família frequente muito mais formaturas do que enterros e velórios, sabe? Eu não quero mais que ninguém, o meu primo, ninguém seja morto, seja pela polícia, seja pelo tráfico, seja por qualquer outra coisa. E as pessoas têm tanta pouca oportunidade. Eu quero que a minha mãe e minha família frequente mais formaturas, assim, sabe? Enfim, lá no Caldeirão eu vi muito isso, né? Viajei o Brasil inteiro e o Huck é muito sensível a essas causas. E a gente percebia nitidamente, assim, como é a falta de oportunidade que não leva as pessoas a irem tão longe. Assim. Com certeza, Isabel, a gente estava numa reunião, sei lá, faz uma semana, 10 dias, né, que na reunião um dos fundadores estava contando a história da família dele, né, Bel? Ele foi uma exceção também. Também, que cortou a bolha, que foi também, mudou toda a família dele. Estava contando que era toda a família de pedreiros, e que eles começaram a trabalhar em outro ramo e que deram certo. Então, e que quando um deles rompeu isso, né, que queria trabalhar em outra coisa, a própria família falava, não vai dar certo, você não vai conseguir entrar, você é forte, tem que trabalhar aqui para me ajudar, né? E mudou toda a família dele. E é o que você falou, as gerações para frente, todas já vão... Exatamente. Já tem educação, já tem um nível de escolha, né? Então, e realmente muda, né? Realmente muda muito. Tem um exemplo também que eu falo várias vezes. Vocês conhecem o Edu Lira? Da Jardim Falcões? O Edu é meu, né? Eu já fiz 2 lives com a Mayara. Ai, que legal, eu adoro ela, uma querida. Maravilhosa. A gente, enfim, é amigo de longa data. E logo quando ele tava criando, gerando, né? A gente começou a trocar uma ideia e tal. E não só dele esse relato, mas de vários amigos meus, assim. Eles falam assim, Marcela, assim, na sua pizza no domingo à noite, quando você ia... Tinha médico, advogado, engenheiro. Na sua família não é uma opção não se formar, né? Assim, você tem... Depois do ensino médio, é óbvio que você vai fazer alguma faculdade e tal. Tem uma coisa do ambiente social que você está inserido que te abre os horizontes e que fala, né, o tamanho muitas vezes do seu sonho, né, assim, e que pra quem tá nessa realidade imersa, é quase como o peixe quando tá no aquário. Quando você tá dentro dessa água, você não sabe que você tá num aquário, mas quando você sai, você percebe que aquilo era um aquário, né. Então ele fala assim, quando você não percebe a diferença que isso faz, mas ele falou assim, deixa eu te contar, no meu fim de semana, nenhuma das pessoas que frequentava a minha casa tinha feito ensino superior. Ir pra faculdade não era óbvio. Quando eu falei que eu queria fazer faculdade, todo mundo deixa disso. Muita gente desestimulou. Ele falou, você anda na Paulista é normal, né? Ele falou, as pessoas de onde eu moro não andam na Avenida Paulista. Mesmo o MASP sendo de graça, elas acham que elas não têm roupa pra ir. Ou elas não têm o dinheiro da passagem. Ou aquela parte da cidade. Você não foi criada achando que era legal ir em um museu? Então, onde eu moro, museu é coisa de rico. A arte e tal. Então... em vários níveis, a primeira vez, e aí a gente ficou conversando muito sobre isso, ele falou assim, as barreiras são muito mais profundas, porque tem gente que fala assim, é só ir lá, o museu é de graça, é só ir lá, não tem cota. Mas não tem formação, não tem uma diferença. Não tem nenhum estímulo, muitas vezes, e não é nem só o estímulo, não acha que é possível, acha que é limitação. Ele falou assim, a maioria dos meus amigos,
A pessoa trabalhava ali no supermercado empacotando com toda a dignidade que isso tem, tá? Com todos os trabalhos super dignos. O outro era cobrador. Assim, eu nem podia ter o direito de sonhar. E quando eu ousei sonhar, muita gente falou assim, é filho de pobre, nasceu pobre, vai morrer pobre e tal, não sei o quê. Isso, né? E aí, então eu acho que a gente precisa dar o direito das pessoas De escolha, né? de escolha e de sonhar o que elas querem ser. A sabe? gente fez um trabalho com Belezinha lá em Paraisópolis e era exatamente o que eles faziam, né, Bel? Eles faziam, davam, né, a opção de escolha, porque tinha 3 formatos lá, você me corrige Não, na como verdade, era. porque eles mostravam, porque as meninas elas faziam atendimento de beleza, então manicure, etc. Só que elas tinham vergonha de às vezes ir até a casa de uma cliente, porque tipo, como que eu vou chegar lá? Então eles meio que mostravam, tipo, pra ela se sentir bem no ambiente fora da comunidade, porque muitas vezes elas ficavam limitadas ali, que eu falava, eu não vou chegar ali, entrar na casa da madame, como que eu vou fazer isso? E eles falavam, não tem isso, você vai ali, tipo, fazer essa formação de atendimento, até pra elas trabalharem em salão. Porque elas também tinham vergonha. Como eu vou me portar no salão? Eu não sei fazer isso. Tipo, é uma coisa que a gente nem imaginava, né? Não passa na nossa cabeça. Quando eles contam pra gente que eles têm que formar pessoas a se portarem para sair de lá. Não é só formar, saber o serviço, é se formar... Sim, falar, tem ONG que portar, doa colocar roupa, exatamente. Tem ONG que doa roupa para mulheres em situação de vulnerabilidade fazendo entrevista de emprego. Exato, eles fazem isso também. Então, a gente nem imagina que isso existe. Sim. Né, Isabel? Tipo assim, e a questão racial, tá? Também para dar um exemplo, eu tava conversando com um amigo meu, negro, e ele virou para mim e falou assim, eu trabalhava na Avenida Paulista, e ele falou, no começo da minha carreira, agora também no Todos pela Educação, e aí uma vez ele falou assim pra mim, eu esqueci o carregador do meu laptop em casa, e aí eu tava com o meu laptop na mão, e eu pensei, vou correndo lá em casa, aí depois eu pensei, não, vamos falar lá, pega ladrão. Que horror. Mas isso é a vida. Aí ele veio pra mim e falou assim, você teria alguma dúvida se você tivesse com o laptop? Não sei, correndo. E você tivesse esquecido no escritório, você já de tênis, você tivesse esquecido no escritório do seu carregador porque você está atrasado para uma reunião, você teria alguma dúvida de correr na Paulista? Eu falei, não. Ele falou, você já chegou numa loja e alguém te olhou e o segurança do shopping colou em você porque achou que você podia? Eu falei, não. E aí a gente começou também a conversar mais sobre esses temas, porque para as pessoas brancas, muitas vezes, não é óbvio tudo o que a maioria da população brasileira passou e já passou, e passa em algum momento. Eu tenho um amigo, eu não vou citar o nome para não expor, assim, e ele vai é horroroso, assim, ele vai muitas vezes aonde eu tô no Rio, mas tem um apoio em São Paulo e tal, e aí ele vai, às vezes, embaixo do prédio me buscar, e as pessoas ficam meio assim, ou falam para ele que é na área de entregador, porque não consegue. Aí eu vou com ele, às vezes em restaurante, eu vejo mais de uma vez, tá? A pessoa dá a chave pra ele, achando que ele é manobrista, assim. Então são agressões. A gente vive num país, assim, muito racista também. Totalmente. Então eu acho que a gente também falar mais sobre isso. E há 15, 20 anos eu não tinha tanto essa ideia que as pessoas brancas tinham tantos... e aí depois eu comecei a conviver mais. Na minha escola não tinham pessoas. As pessoas... E aí, quando eu cresci, então eu acho que também é um lugar que eu tenho falado cada vez mais também, da nossa posição como pessoas brancas aliadas, se conscientizar dos nossos privilégios e falar mais sobre eles na sociedade, sabe? Sobre as barreiras, sobre esse tema. Tem uma amiga que a mãe dela chegava no prédio das amigas, o porteiro já falava, olha, você tem que pegar o elevador de serviço. E aí eu falava, e sua mãe fazia o quê? Ele falava, ela ia pra, tipo, nem discuto mais. Isso é um absurdo, cara. Tipo, a gente entrevistou a Rachel Maia e ela, na entrevista, ela falou assim, eu encorajo vocês que são brancos, vai ali no shopping Iguatemi e anda. E olha e vê quantas pessoas pretas tem no shopping. Entra numa loja de luxo e olha quantas pessoas tem. Assim, é básico. Ela falou assim, olha pro lado. Ela falou assim, eu encorajo as pessoas a olharem pro lado. E aí vocês me contam
quantas pessoas você E em encontra. geral, quando tem pessoas estão em situação de serviço, né? Exatamente. Porque todo restaurante que eu entro, eu fico olhando assim, e no próprio Shopping Iguatemi e tal. Quando você vai ver, em geral, segurança. Mas por que isso? São maioria, são 56% da população. Não é porque tem algum tipo de... Foi a barreira que a gente comentou no início, entendeu? É a falta de oportunidade. Se aquelas pessoas tivessem tido acesso. E aí, de novo, né, até sendo um pouco repetitiva, mas há uma educação pública de qualidade, há uma habitação, né? O problema da habitação é gigantesco no Brasil. A Gerando Falcões está trabalhando muito, né, no projeto Favela 3D em políticas públicas e várias outras que estão trabalhando já há décadas na situação de habitação. A gente tem 13, 14 milhões de pessoas, de famílias vivendo em situações de habitação precária. Não tem água Como potável. você vai conseguir se desenvolver uma família psíquica, socialmente, dar acesso se você não tem... Se você não mora num lugar minimamente digno, sabe? Ontem eu ouvi a Luciana, que lidera o Instituto Liberta, que é um instituto super... Eu conheço também. Você já chamou ela aqui? Não, a gente podia chamar, né? Podia, super. Ela falando das questões Já tá convidada. da violência sexual e das meninas, não só meninas, mas abusadas e tal. A maioria, eu não sei se 70%, 80% é entre lares. Então, é intralares, acho que é a expressão correta. Que são pessoas da família ou pessoas conhecidas. Então, não é o estupro que você vê, a pessoa estava numa rua escura. São pessoas conhecidas daquela, em geral, são meninas, né? Tem homens, mas em geral são as meninas que sofrem. Então, isso tudo, qual a chance dessa menina, né, assim, se desenvolver, e isso em todas as camadas sociais, mas mais nas pessoas em situação de vulnerabilidade. Então a gente tem as meninas sendo expostas a esse tipo de situação. Gravidez na adolescência, um dos maiores motivos de evasão escolar, e aí você vai gerando todo um ciclo de mulheres solteiras, né? Sem trabalho. Mãe solo no Brasil, o que tem de mãe solos, eu não tenho dado aqui, mas assim, e essa mãe fica sobrecarregada, ela não consegue nem formar os filhos e educar da forma como ela gostaria. Os pais, até no Caldeirão, quando a gente fazia, em alguns momentos a gente foi fazer matérias, reportagens sobre a situação. O número de crianças e jovens que não tinham o pai nem registrado na carteira. Eu não tô nem falando de pais que comparecem, que dão pensão e que, né, não tava nem na estatística, na certidão as mães solos, elas carregam o Brasil, né? Assim, as mães periféricas, pretas, e muitas delas solos. O Preto Zezé da CUFA, que aliás vale também chamar, assim, um cara maravilhoso, assim, conta, na pandemia eles fizeram, né, o Mães da Favela, Thais Araújo, um monte de gente se engajou muito, porque é essa mãe que tem mais dificuldade em todos os aspectos, né, de conseguir um emprego, de quebrar o ciclo da pobreza, enfim, a gente tem vários desafios. Eu fico feliz que vocês estejam colocando luz e jogando luz nessas temáticas, sabe? Não, e é um assunto que eu e a Isabel, a gente se interessa muito, porque se a gente tá falando que a gente quer um mundo melhor, a gente quer trazer educação, que a gente quer né, ser também a mudança, a gente sempre fala sobre isso. Qual o propósito que a gente tem, né? O que a gente pode fazer de diferença? Onde sempre vem a educação na minha cabeça. Não tem... Pra mim, a educação, a pessoa que ela aprende, que ela tem... Mesmo que ela não vá, sei lá, né... ser milionária, etc. Mas ela tem uma condição que ela vai saber que ela vai poder ter um emprego, que ela vai saber quanto ela vai ganhar no final do mês, que ela vai ter uma casa de verdade, que ela vai ter, sabe, comida na mesa. Então, eu acho que isso é o básico, né? É o básico. Sim, é um direito constitucional, um direito que todo mundo deveria ter acesso a uma educação pública de qualidade. Você até falou de não ser milionária. A gente tá falando da dignidade humana, a gente não tá falando necessariamente de as pessoas terem bens materiais, mas a gente tá falando de, assim, a pessoa ter uma casa decente. Exato, ter onde morar, onde dormir. Ter uma situação que muitos países do mundo têm, né, de uma classe média, assim, que vive bem, que tem acesso, né, a um sistema de saúde, que tem acesso até porque... eu não quero polemizar, mas... Polemizando? Não é nem polemizar, mas assim, ser milionário não é também indício de felicidade, né? Assim, então, eu também não quero me aprofundar nessa coisa do dinheiro ou não, mas assim, quando você vê o maior estudo da história, o estudo mais longevo de felicidade do mundo, foi feito por Harvard, que analisou, acho que mais de 80 anos. Então, foram várias gerações.
a felicidade, ela tá muito, muito conectada a como você cria os seus vínculos afetivos, e não quantidade, qualidade. E outros aspectos de relações interpessoais, e não tá conectada necessariamente a recurso financeiro, a partir, obviamente, né, tem que tomar bastante cuidado com isso, de um conforto, de uma dignidade. E tem estudos mais recentes nos Estados Unidos que mostram, depois de uma rentabilidade anual, que eu não sei, quanto o percentual aumenta de nível de satisfação da vida quando aquilo sobe, aquele valor sobe. E não aumenta. Caramba. Então, depois de um patamar de recurso financeiro, A pessoa tá bem, não significa. a felicidade não cresce proporcionalmente, porque não está conectado. Ou seja, voltando, não necessariamente a gente precisa batalhar para que as pessoas tenham uma vida digna, para que elas tenham uma educação pública de qualidade, que elas tenham oportunidade. E não necessariamente o financeiro crescer na mesma, depois de vai gerar felicidade e satisfação pessoal, sabe? Sim. Maia, tem uma pergunta. Qual que é a sua opinião sobre essas políticas públicas de ajuda social? Assim, esses benefícios, essas coisas que o governo... Tipo Bolsa Família. Exatamente. O que você pensa sobre isso? Porque também é uma coisa que a gente não vê muito acontecendo lá fora, e lá fora não tem tanta... não sei. Quero entender o que você pensa. Eu não sou especialista nesse tema, tá? Mas saiu um estudo essa semana, aliás, dizendo da efetividade do Bolsa Família em quebrar o ciclo da pobreza. E aí não é de quem pensa A, B ou C, ou apoia tal e tal. Sim. Não, a gente não tá falando de política. Assim, dado comprovadamente. O Bolsa Família é admirado no mundo inteiro, tá? Tem vários estudos do Banco Mundial e tal, como uma política efetiva de tirar as pessoas da pobreza, e a política de cotas também. Quando você faz uma avaliação externa, são políticas que são realmente extremamente importantes para um país como o nosso, desigual, que teve a escravidão, que foi o último país da América Latina a abolir a escravidão, que teve muito mais escravos que os Estados Unidos. Tem um livro do Laurentino Gomes maravilhoso que fala sobre a escravidão. Um país como foi constituído como o nosso, pra você ter ideia, as pessoas negras no começo do século não tinham acesso à escola, e os filhos de imigrantes tinham. Então você sempre privilegiou, em vários aspectos no Brasil, de novo, eu não sou uma especialista na história do conhecimento de profundidade, mas tem vários, lendo um pouco do que eu já li na minha vida, já dá para perceber isso. Então essas políticas afirmativas eu sou completamente a favor. Óbvio, tem ajustes, tem aperfeiçoamentos a serem feitos, tem que sempre melhorar, etc. Não é tudo perfeito e tal. Não, mas sem elas, é aquilo, um pouco daquele dado que eu falei no começo. 8 gerações, um dos países que não tem mobilidade social, sabe? Você não vai conseguir avançar como sociedade se você não... Ontem, no fórum que a gente tava a Albanese, do Amigos do Bem, e ela tava falando do trabalho que eles têm no sertão, né? Esse trabalho também é super importante. É super importante. Não tem a menor chance. E ela cria lá as fábricas de castanha e vende nos supermercados e tal. Ela fala assim, não tem a menor chance se você não gerar renda e você não der a chance das pessoas terem acesso ao mínimo, delas progredirem. Assim. Por isso que eu acho que programas como transferência de renda, claro, com boa fiscalização, com boa avaliação, né? Não é com as condicionantes corretas e tal. Eu acho eles extremamente importantes e benéficos, e mais do que benéficos, necessário, né, pra gente ter um país justo, não desigual, e que as pessoas consigam, ser felizes, né, terem uma opção de escolha, terem acesso às coisas e tal. Eu sou bem favorável. A Fernanda também debate isso muito, inclusive ela tem uma estagiária, uma amiga minha advogada. Beijo, Feré. Ela tem ela também é super, assim, de pegar sempre estagiários que são cotistas. Eu acho que a gente tem que fazer diferença, né? Começa na gente. Sim. Né? E políticas públicas estruturantes fazem essa diferença, porque por mais que a gente tente fazer a diferença no individual, as leis, as políticas públicas, todas, são elas que mexem o ponteiro de verdade, de forma muito estruturante, né? Porque por melhor que a gente faça, acho que o papel da sociedade civil é muito de cobrar, de fiscalizar, mas se o Ministério da Educação, se a área de educação tem de 150 a 200 bilhões de reais para investir, o investimento social privado, todas as ONGs que talvez você já tenha ouvido falar, fundações, institutos, etc, tem 1, 2, 3, 4 bilhões comparado com... Então, assim, nunca o que a gente faz como sociedade vai chegar aos pés do que o orçamento público bem gerido vai ter. Então, assim, desde
votar em pessoas de forma muito criteriosa. Tem gente que eu conheço que é formada, que é super bem, que liga um dia antes da eleição pra saber quem vai votar pra deputado, que não faz a menor ideia. Aí eu falo assim, nossa, quando você vai contratar alguém na sua empresa, você faz checagem, pega currículo, pega referência, e a pessoa que vai mexer em bilhões do orçamento, quando tava em São Paulo, você não sabe nem quem ela ia votar pra vereador. Aí eu falei assim, mas pra escolher a escola do seu filho, você pesquisa pra caramba, pra quem você contratar na sua empresa, você faz inúmeras entrevistas. E aí essa pessoa, que é vereador, que vai gerir bilhões, que vai mudar toda a estrutura da sociedade. Então, assim, desde votar direito, até fiscalizar, até assim... É isso que vai fazer a diferença, sabe? Também acho que tem a nossa parte individual, obviamente, mas tem muito também como a gente se relaciona com quem tá nas rédeas do país, seja no ambiente municipal, estadual, federal, né? Nos Estados Unidos, para votar, eu sei porque meu marido vota nos Estados Unidos, você tem que participar da comunidade, na parte social mesmo. Então, assim, quanto que vai... são coisas que eles dão, tipo, meio que você tem que fazer e participar para poder você, de fato, votar. Isso que não é obrigatório, né? Mas eu acho isso incrível, porque você tem que fazer um papel na sociedade também, né? Você tem que comunicar, tem que participar. É legal isso, é interessante, porque não é obrigatório, mas quando você quer realmente exercer, você tem que ser mais participativo. E é legal, porque você acaba se enturmando mais, se engajando mais no que está acontecendo. Né? Dificilmente você vai votar numa pessoa que você não conhece. Você possivelmente vai saber... Eu sou interiorana, né? Então lá você conhece todo mundo, né? Você sabe com quem você vai votar, você sabe a família da pessoa. É muito mais fácil. Eu acho que não só na hora de votar, como também acompanhar o mandato, né? Quem faz isso hoje? Tipo, vou tentar. O que aconteceu nesse tempo? Quem sabe responder isso? E já tem vários instrumentos legais, assim, o poder do voto, e tem outras plataformas que vão mostrando de forma mais didática e mais simples. Porque também é muito difícil para a população em geral, para quase todo mundo assim, acompanhar num nível de detalhe. São muitas questões muito técnicas, sabe? Então já tem plataformas também que te ajudam de um jeito bem mais simples. Tipo, como foi a gestão dele ou dela, como foi o uso do recurso, que tipo de projeto ela aprovou ou não, que dão isso de forma simplificada, sabe? O podcast da Marcela vai estar com 70 milhões de links aqui, Exato, né? Já tem Eu tô apaixonada, Marcela. Eu já sabia que ia ser super power, porque são assuntos que a gente tem que trazer para as pessoas que estão ouvindo, até abrir a cabeça de entender, a gente também aprendendo, porque a gente aprende muito. Eu acho que é um caminho que a gente tem que fazer diferença. Vai mudar agora? Eu acho que se cada um pensar que pode fazer alguma coisa, muda, entendeu? Muda. Eu tenho certeza. Não, a nossa ação individual muda muito, sabe? Muda os nossos amigos, muda as nossas famílias, muda o nosso entorno, as nossas relações de trabalho. Porque não tem nada mais convincente do que alguém que você é próximo falando sobre algo, né? Não, nós duas, quando a gente tá fazendo o que mais projeto, funciona na sociedade é a proximidade entre um e outro convencendo. Você, quando vai fazer qualquer coisa na vida, muitas das vezes você vai para um amigo familiar. Olha, o que você acha disso? Você conhece um médico tal? Indicação. Em tal restaurante. Nada é mais poderoso do que alguém quando fala: eu comi num lugar, você não sabe como a comida estava boa, o serviço estava ótimo. Ou eu comprei algo numa loja, a qualidade é ótima, as roupas são lindas. Assim, para as coisas mais simples do dia a dia, a gente sempre pega indicação, né? Concordo plenamente. Você tá com um problema, não consigo falar com o médico e tal. O que você fez quando aconteceu isso? Tô com tal questão. Não, você não sabe, tomei tal coisa, eu tomei um remédio. Assim, o tempo todo na sociedade a gente tá buscando nossos pares pra... E aí quando alguém que você confia fala sobre algo, a potência disso, né, da pessoa... Então, por que a gente não faz mais isso pra voluntariado, pro bem? Estava comentando isso nos Estados Unidos. Quanto mais engajamento cívico a gente tiver, melhor vai ser a sociedade para todo mundo, sabe? Exato. Quanto mais a gente se interessar, mesmo que seja no nosso núcleozinho, a gente vai criando uma onda do bem, isso, né? Volta de novo na educação. Exato. Porque se a pessoa tem educação, ela tem informação e ela tem mais acesso a saber isso. Uma pergunta, Marcela. Essas grandes empresas que apoiam projetos, elas geralmente apoiam um tipo de projeto ou elas pegam a verba e fazem várias coisas? Elas dividem, em geral. Dividem. Especialmente as grandes, né? A Tatiana já veio aqui trabalhar no União BR, que foi um movimento que a gente montou na pandemia, que basicamente conecta quem quer ajudar com quem precisa de ajuda, né? E agora no Rio Grande do Sul,
teve essa tragédia, enfim, parece que, infelizmente, né, tá se aproximando um outro ciclone. E aí você vê como tem impacto. Se a gente tivesse ouvido um podcast excelente sobre os sistemas de alerta de emergências climáticas e situações desse tipo, se os sistemas de alerta fossem bons no Brasil, a gente teria evitado um monte de mortes. Caramba. Então, assim, um monte de gente perde a vida porque os ciclones já estavam mapeados mais de um mês antes, entendeu? Quer dizer, a galera nem precisava estar lá pra isso acontecer. Nem precisava. Por que você sabe que... Nem precisava. Nos Estados Unidos parece que tem um SMS. Na hora, eu morava em Nova York. Tipo, tá tendo nevasca, eles avisam antes. Vem assim no seu celular, toca e vem a mensagem. Não saia de casa porque vai ter nevasca. Isso tô falando, tipo, no nevasca no dia. Mas quando tem outros tipos de coisa, você é avisado. Toca o seu telefone, sabe? Vem mensagem. Isso me disseram, que nos Estados Unidos você não tem nem opção. Aqui não tem opção. Você precisa mandar um SMS para se cadastrar. Eu até anotei o lugar que você precisa mandar um SMS para se cadastrar para saber sobre isso. E ainda não tem parece não tão bem um georreferenciamento de quem tá em cada lugar. Só que assim, a gente tá falando de inteligência artificial, a gente tá falando de tanta coisa tão moderna no mundo, já existem disponíveis recursos que poderiam mapear. Exato. Você senta com as telefonias e fala assim, olha, a gente vai mandar... E não é mais um caso isolado. Santa Catarina tá passando isso anos. Eu sou paranaense e a gente, né, tá perto da fronteira, lá perto das cidades que são super próximas, né, 300, 400 quilômetros. Pra mim, né, como eu moro longe, pra mim tudo é próximo. São casos que estão acontecendo todo ano tá tendo aumentar, né? A minha cidade... A previsão, exato, infelizmente, da humanidade é passar cada vez mais por efeitos assim. Exato. E a minha cidade mesmo tá tendo tornado direto. Minha mãe falou essa semana, vem de novo agora. E tornado assim, que realmente destrói casas e acontece coisas assim, horrorosas. E assim, por que não avisados, entendeu? Então acho que a gente que eu acabei não respondendo sua pergunta sobre as empresas. E agora no Sul, por exemplo, no União BR, né, que é o movimento que minha irmã que ele lidera, ela conseguiu mandar 87 mil refeições desidratada, porque ela tem uma empresa que ela é parceira, que faz então do tamanho dessa sala, que as pessoas não estão nos vendo, mas uma sala relativamente pequena, você manda 87 mil refeições nos pallets, são desidratadas, você põe água e vira uma refeição super nutritiva, que ela tá usando em guerras, em situações, ela usou para mandar doação para a Ucrânia, para pessoas que ficavam na fila, os refugiados e nos campos de refugiados na Ucrânia. E ela fez uma parceria agora com empresas que queriam doar para Santa Catarina. Mas voltando à sua pergunta sobre diversificação, sim, várias empresas doam uma parte, por exemplo, para a União BR, Ação da Cidadania, CUFA, enfim, várias que estão em situação cuidando dessas situações. E para projetos mais estruturantes, como Todos pela Educação, por exemplo, que eu trabalho, que é de estruturação, de advocacy, de incidência política, que é um trabalho super técnico com um baita impacto no país, mas que não é ligado a situação de emergência. Então, as empresas costumam dividir no portfólio delas. Muitas vezes tem uma área de responsabilidade social corporativa, ou ISD, que é bem comum hoje em dia, e o S fica, né, do ISD, o S é o do social. Então, elas costumam... No Todos pela Educação, por exemplo, a gente tem 44 apoiadores, e vários deles são empresas, mas eles não doam só para todos. Até porque o nível de responsabilidade, o nível de exigência em relação às grandes empresas, do quanto que elas têm que fazer, sobe cada vez mais, né? Então agora, nos Estados Unidos, está acontecendo o encontro do Pacto Global, do Global Compact, da ONU. Quem é empreendedor também está nos ouvindo, vale entender melhor para você ser signatário do Global Compact. Tem muitas empresas no Brasil que já são, e aí elas ajudam nos ODS, né, nos 17, qual você vai atuar mais. Evento da ONU. Que legal. Foi Brasil. E aí tem as indicações, então muitas empresas querem trabalhar em vários, né, dos ODS, em várias frentes, e também muitas vezes tem a natureza da empresa, né? Eu tenho fábricas, aonde eu tenho fábricas no Brasil, então muitas vezes eu tenho que fazer um trabalho no entorno, né? Os colaboradores estão conectados, ou tem as diferentes, por exemplo, o iFood é um dos nossos apoiadores, tem formas diferentes de poder atuar, né? O iFood, por exemplo, colocou a gente no checkout. Quando você faz a refeição, você pode doar. Então, a gente conseguiu muitas doações de lá. Tem outras empresas que falam assim, olha, eu sei a importância que a educação vai ter para formar, né,
jovens que consigam ser funcionários das empresas. Então eu quero trabalhar nessa parte mais estruturante de apoio ao ensino médio, a reformulação das políticas públicas para isso. Então também tem naturezas... Tem natureza. Tem empresa que abraça, tipo, olha, uma porcentagem da minha empresa é para dar novos empregos para pessoas que precisam. Na verdade... O que eu vejo, essa semana eu também fui num banco e eles disseram sobre isso. Eu trabalhei numa instituição financeira também, montei um instituto, né? Tem percentuais também que elas precisam atingir muitas vezes em um aspecto de diversidade. Então elas colocam, eu quero X mulheres em cargo de liderança ou X equidade de gênero, então eu quero um percentual. E aí muitas vezes para também atingir esses percentuais, elas fazem uma busca bem mais ativa com ONGs que tem muitas ONGs legais de empregabilidade. Então, Emprega Afro. Então, tem ONGs que ajudam empresas que ajudam o IDBR, que é o Instituto que a Luana Genô toca. Aliás, a Luana... Esqueci da Luana, você tem que chamar a Luana Genô aqui. Gente, a gente já vai ficar melhor amiga da Marcela. Daqui a pouco vocês já vão ver a gente ajudando super. A gente ama já esse trabalho. A Luana Genô tem o IDBR, que ajudam essas empresas na caminhada de diversidade e contratação de mais pessoas negras para os quadros das empresas. Então, para ter mais gente. A gente tem que dar voz, né? Então, as pessoas entenderem. Tem muitas instituições que apoiam RHs de empresas quando querem. Eu fui voluntária da FESO, que você dá mentoria para meninas em situações... muito legal, né? E aí várias empresas já deixam vagas destinadas a meninas da FESO e fazem convênio. A própria Liga Solidária, que a gente comentou. As empresas aportam o recurso, para além de aportar o recurso, algumas fazem voluntariado. Que legal. Os colaboradores amam, tá? Tem estudos mostrando que você retém mais os funcionários, aumenta o senso de propósito deles com as empresas. É uma baita coisa de retenção de talentos. Especialmente nas empresas que têm mais jovens, tá? Que estão cada vez mais preocupados com questões ambientais e sociais e veem nisso um valor. Sim. De trabalhar numa empresa que também se preocupa com essas questões. E aí as empresas fazem muitas vezes convênio com o setor de empregabilidade dessas ONGs. Então, esses setores ajudam a RH a selecionar pessoas que dificilmente acessariam as empresas pelos motivos pelos quais vocês já até falaram. Sim. Do belezinha que vocês deram. Não sabem como suportar, não acham que aquilo é pra elas. Não vou trabalhar numa grande empresa, elas nem vão me aceitar. Então tem inúmeras empresas. O Magalu inovou bastante, né? Fez aquela programa de trainee só pra pessoas negras há alguns anos. Enfim, bom, era um assunto que a gente falava, né? Tinha até quando veio a Manu e a... Foi, mas é porque elas muitas vezes falavam assim, a gente quer ter a diversidade, etc, mas as pessoas nem se candidatam, as pessoas não chegam, porque... porque você tem que ir além, não basta você abrir a vaga. Muitas das pessoas nem têm LinkedIn, entendeu? Você precisa ativamente fazer, muitas vezes, parceria, seja com uma ONG local, seja com Emprega Afro, enfim, tem várias já eu não me recordo agora o nome das outras, mas tem inúmeras empresas que te ajudam já a fazer seleções específicas para garantir essa diversidade, para trazer pessoas que não se candidatariam. E até tem exemplos concretos, tá? Eu vou dar um exemplo meu, que eu acho que é sempre bom a gente falar da gente. Hoje eu tô com uma posição no meu time de contratação. E aí, chegou hoje a job description da vaga. E tinha inglês. Tô com 2 vagas. Os 2 tinham inglês. Um inglês fluente, avançado, não sei como tava, e outro inglês. Aí eu olhei e falei assim, é necessário mesmo inglês? Eu vou excluir, eu não sei quanto, mas eu acho que 6% da população brasileira fala inglês. E bem, talvez 0,5%. E 6%, sim, declara que fala inglês. Eu vou excluir muitos jovens potentes, que eu não gosto da expressão jovem carente, jovem potente, né? Para essa vaga, se eu colocar a chance de eu ter alguém que nem se candidata, especialmente mulheres, porque mulheres tendem a não se candidatar a vagas quando elas não preenchem todos os requisitos. Homens se candidatam. Tem vários estudos mostrando que homens, eles não têm a qualificação para vaga, eles se candidatam muitas vezes. E mulheres, se elas não preenchem todos, elas não se candidatam. Tem uma questão de autoconfiança, síndrome da impostora, enfim, uma longa reflexão sobre isso. E aí eu falei, especialmente mulheres. E como eu quero contratar, eu quero que mulheres se candidatem para vaga, eu vou tirar. E aí eu tirei da vaga mais júnior, eu tirei inglês, porque realmente não é necessário. Muitas empresas colocam inglês, quando você vai ver, quanto que a pessoa precisa de inglês?
É que nem aquelas que vê assim. E o inglês avançado eu tirei. Como é uma vaga mais sênior e vai precisar fazer captação internacional, precisa ter um certo inglês. Mas eu pensei, quantos editais a gente vai ter que fazer no ano sobre isso? Sabe, tem ChatGPT, tem pessoas que revisam. Tipo, ela pode ter um inglês intermediário, entendeu? Pode ajuda pra você. Na reunião que for falar com um grant internacional, não sei quantas no ano. Eu falei, talvez sejam 5 no ano. Sei lá, tem uma outra pessoa da equipe que fala super bem inglês. Nessa reunião a gente se apoia, entendeu? Aí eu tirei o inglês avançado e eu pus só inglês. E na outra vaga eu tirei inglês. Então é um ato pequeno, mas que se as grandes empresas... Às vezes nem se tocam disso. Começarem, o que a gente falou também, de começar, de todo mundo tem seu poder. Talvez nessa vaga eu consiga alguém que venha de grupos subrepresentados, porque eu tirei o inglês, que talvez um monte de gente não se candidataria, sabe? É que nem aquelas brincadeirinhas que o povo põe assim, vaga de estagiário. Aí, experiência mínima de 5 anos, inglês avançada. 5 anos, imagina. São os vários problemas do primeiro emprego. Tipo... as pessoas falam assim, você pede o primeiro emprego, mas você pede experiência, mas você não dá o primeiro emprego. Aí ninguém dá o primeiro emprego, você não consegue ter ninguém com experiência. Eu sempre contratei, eu tenho uma das empresas, eu tenho 12 anos, a gente sempre contratou novo aprendiz e sempre efetivou. Sempre. Tipo, é muito legal você ir lá, a pessoa tá, né, novinho ainda, cheio de gás, querendo aprender, é muito legal. E investir nesses talentos, né? E às vezes a pessoa pode não ficar tanto tempo na sua empresa, mas só de você ter dado a primeira chance e ela ter se efetivada, vai ser muito mais fácil pro próximo. Você preparar, é muito legal. Eu tinha uma pessoa que ficou anos com a gente lá no Paraná e ele entrou como na parte de contabilidade, auxiliava uma outra pessoa. E depois ele ficou com a gente, você lembra? Anos. Não vou ficar citando nomes, mas ele ficou um tempão com a gente também. E aí, depois, quando ele saiu, a gente, né, indicou ele que a gente tirou a empresa lá desse lugar que tava, da cidade, a gente indicou ele para outro lugar e ele já tá super bem. Eu achei de você ter mudado a história dele, por ter dado essa chance, ele era uma pessoa com potencial, mas que se ninguém tivesse a primeira porta, a primeira talvez, né, como seria, sei lá, a história dessa pessoa, né? Não, e é muito legal. Né? Eu acho, às vezes, que nem tem em São Paulo, CIE, né? Que também Centro de Integração Empresa-Escola. Ele funciona muito bem. Você manda lá o que você precisa. Olha, eu quero esses requisitos. Eu também vou para essa idade, agora eu quero homem, agora eu quero mulher, que eu tenho essas, né, de mudar. Eles mandam super rápido, né, Bel? Super rápido pra fazer as coisas. E manda uma galera pra você fazer, assim, a triagem. E é muito importante, porque a pessoa, ela realmente... O primeiro emprego é muito de aprendizado mesmo. Então, você pega uma pessoa que te ajuda a desenvolver, é bem bacana. Eu adoro. Eu começo a escutar a Marcela falar os assuntos que ela né, engajada e trabalha. Eu vejo que nós duas fazemos várias coisas, pingadas, mas a gente faz várias coisas já há anos. Eu já faço desde que eu me conheço. E sabe o que é muito legal também? Vocês se reconhecerem nesse lugar de potência transformadora, sabe? Isso é muito legal. Às vezes, o quanto vocês, seja por qualquer razão, ou por timidez, ou pra não se achar, porque tem gente que fala assim, não vou falar porque vão achar que eu sou, tô querendo falar que eu sou bacana, que eu sou legal e tal. Mas quantas vezes também a gente não fica mais tímida de falar sobre esses temas? E assim, o convite que eu faço a vocês, já que vocês, né, ouvi várias coisas legais. É cada vez falar mais sobre esses temas, sabe? Você tem um amigo empreendedor, e aí tá contratando, tem o CIE lá, não sei o que, você não sabe, aconteceu não sei o que lá, eu vou... Eu sempre indico CIE. Assim, vocês em todos os aspectos fomentarem isso, sabe? Quando outros empreendedores e empreendedoras vierem aqui, conversarem mais sobre isso, sei lá, às vezes eles vêm aqui e vocês nunca perguntaram o que eles fazem na empresa de impacto social. E às vezes a pessoa faz um monte de coisa e ela não tinha tanta oportunidade de falar sobre essa temática. Então, nesse olhar de vocês e trazendo a experiência de vocês, porque eu acho que quando a gente traz também, né, o discurso ensina, o exemplo arrasta. Eu acho que todas as coisas legais que vocês refletiram hoje, que vocês já fazem, que eu tenho certeza que são várias, falar mais sobre elas sem
achar que a sociedade vai julgar que vocês estão se colocando em uma posição superior. Ah, porque eu faço trabalho voluntário, ah, porque eu sou legal nisso, ah, porque eu emprego gente assim. Não, tipo, se empoderar, sabe, desse lugar. Não, eu faço porque eu acho que é aquela coisa, a gente quer mudar o mundo, mesmo que a gente faça, a gente fazendo, a gente tenta trazer pros amigos, às vezes não vê que tem todo esse movimento, mas a gente nunca deixou de fazer, né, Bel? Sim, porque eu acho que tem que ser feito. Que você falou, eu faço e ninguém sabe que eu faço, porque eu não acho que... Por que eu vou falar pro outro? Eu entro nessa posição que você falou. Isso é bem comum, sabia? E isso tem até pesquisas que demonstram isso, tá? O quanto as pessoas no Brasil têm uma timidez, até uma certa vergonha de falar que fazem as coisas para não serem mal interpretadas, muitas vezes. Então, às vezes a pessoa acha mais fácil postar no Instagram o look que ela tá. E aí as amigas perguntarem, da onde é? E você indicar a loja, ou um restaurante que você foi, você marca no Instagram, um restaurante que você foi, um hotel, qualquer coisa. Do que mostrar que tá fazendo trabalho voluntário. Ou do que mostrar, ou indicar alguma coisa que você fala assim, vão me julgar, vão falar que eu faço pouco, vão falar que eu faço muito. Vão falar que eu tô mostrando uma coisa pra, tipo, como ela é legal. Eu não tô falando necessariamente que você precisa, no trabalho social, postar no Instagram, não é esse o meu ponto. O meu ponto é só uma visão mais ampla de como se a gente trouxer pra... Outro dia a gente até tava pensando numa campanha, a gente pensou como você trabalha a educação pública de qualidade e trata dela na mesa de jantar, e isso vira um assunto como futebol, como vários outros assuntos no Brasil que são super populares. Vaidade, a indústria da beleza no Brasil é uma indústria, assim, que tem números, né, muito altos, assim, você vai em qualquer lugar no Brasil, o nível que as mulheres, especialmente, né, se preocupam, cabelo, mão, é uma indústria da beleza muito forte, assim. Então tem temas no Brasil que a gente fala muito. A gente fala muito sobre música, a gente fala muito sobre futebol, a gente fala muito sobre dicas de beleza, e em qualquer recanto do Brasil, em qualquer idade e tal. Por que não esses de engajamento cívico e de apoio serem cada vez mais papos que você... Outro dia eu brinquei, fico imaginando quando você fala, com o que você trabalha? O que você faz? O que você gosta de fazer e tal? A pessoa pensa, que onde você é voluntária? Como se isso fosse, sabe? Papo de bar, né? Papo de bar e, tipo, não vai ter ninguém na mesa que fale que não é, sabe? Assim, que vai ser uma coisa como... Quando eu dava palestra quando eu tentava conseguir voluntário quando eu era adolescente, eu ficava assim, olha pessoal, eu sou uma pessoa normal, tá? Eu vou pra balada na sexta, eu faço esporte, provar, né? e eu sou voluntária sábado, assim, eu não sou alguém esquisita porque faz trabalho voluntário no sábado, eu me divirto, como todos vocês, faço todas as coisas igual a todo mundo nessa sala e faço trabalho social, assim como você vai na academia, como você joga o seu futebol, como você vai pro barzinho. Então, eu acho que também eu me alonguei um pouco, enfim, me empolguei. Não, a gente tá amando, né? A gente tem que entrar nas Mas eu vou te falar uma coisa, faz bem pra alma. Faz bem pra alma. Eu sei que toda vez que eu sei que eu estou fazendo alguma coisa pra ajudar, nem que seja, sei lá, falando, trazendo uma ideia que possa movimentar, trazendo alguma empresa que possa apoiar. Vou voltar a falar sobre Paraisópolis. Quantas vezes a gente já deu uma volta lá na parte da horta, levando a galera pra passear, de amigos nossos, que a gente começa falando da horta, que eles fazem hortas pra eles também terem coisas de fazer em casa mesmo, que eles fazem na laje, que inclusive eu fiz lá em casa também, é uma horta super fácil. Você pega e eles podem ter, pelo menos, alface, essas coisas que são fáceis de fazer em casa. Quantas vezes a gente já foi lá e a gente tem orgulho disso, né? É muito legal. Tipo, você convidar as pessoas a participarem da comunidade, né? Que eu acho que as pessoas, elas acabam vivendo uma vida muito fechada, né? Se abrir para ajudar, para olhar, isso é muito importante. Muito importante mesmo. Lá na Liga teve até... Quando você vai entrar, você faz uma iniciação, né? Pra você entender todo o psicológico de ser voluntário e tudo mais. E a menina fala um negócio... E eu participei de várias iniciações, porque eu ficava levando as pessoas. E eu falava, eu vou com você em tudo, eu faço até a iniciação. E a menina sempre falava, eu percebi que no final, ela sempre falava puxava assim... a amiga e ia junto. Puxava e ia junto, tipo, pra garantir que ela vai passar da fase. Mas no final ela sempre falava assim, o trabalho voluntário, vocês vão ajudar o outro, mas vocês vão ajudar muito mais a si mesmo. Ela sempre falava isso. E só depois de muito tempo que eu fui realmente entender o que... Porque ela sempre falava no final. Passava, mostrava, não sei o que você podia ajudar idoso, criança, né? E no final ela sempre terminava falando isso. E um dia eu falei, gente, isso tem que ter uma coisa mais além, né? E aí eu parei e falei, caramba, é verdade. Porque você também ajuda a si mesmo, né? Você tá ajudando o próximo, mas o que você se identifica nele, eu não sei explicar. Você fala, caramba. E isso é o que
faz também muito bem pra gente, né? Não é, você tá ajudando o próximo, mas você também tá ajudando a si mesmo. Isso ficou na minha cabeça e ela toda vez falava. E eu sempre falo isso também, pra convencer alguém, você tá ajudando o próximo, você tá ajudando a si mesmo. Pra ver se Mas, você é incrível. Não, e além do ponto de vista psíquico, tem um ponto de vista físico, tá? Os hormônios que você libera quando você faz o bem são os hormônios que mais dão a sensação de alegria, de felicidade. Então tem uma questão química, além da... Se não for por todos os motivos que a gente já disse hoje aqui, dá uma sensação de bem-estar mesmo. Igual depois que você faz esporte, que você libera endorfina, etc. Fazer o bem também dá essa sensação. É comprovado, assim. Que máximo, é isso. Fisiologicamente. Você tá ajudando o próximo e a si mesmo. Mas a gente vai entrar agora nas Power Questions, que são perguntas polêmicas, brincadeira, mas são perguntinhas pra dar uma descontraída. Um momento na sua carreira toda que foi o seu maior desafio até hoje? Nossa, foram tantos. Eu acho que é o primeiro emprego. Acho que a gente falou. Eu acho que começar a conseguir entrar num lugar novo. O terceiro setor, quando eu comecei, não era tão óbvio. Os escritórios de advocacia não tinham essa área. Então, acho que foi bem desafiador ali descobrir, conseguir começar. Tem um outro também que eu lembrei, pode? Pode. Bem rapidinho. Eu tava na Endeavor já há alguns anos e queria ficar lá, abrir a área de políticas públicas para melhorar o ambiente empreendedor do Brasil. E aí o Luciano Huck me chamou pra trabalhar com ele na Globo. E foi super desafiadora a ideia de que se eu deveria ir ou não, porque era trabalhar com TV, era com impacto social e ambiental. E ele falou, poxa, vem pro Caldeirão pra colocar suas pautas pra milhões de pessoas todos os sábados e falar tudo que você acredita, né? E a gente fazer conteúdos. Só que foi muito desafiadora a decisão, sabe? E eu tive que mudar pro Rio também, então, enfim, foi um momento bem desafiador. Mas eu fiz a escolha certa, eu acho que... Com certeza, maravilhoso. Se você pudesse escolher uma pessoa pra você almoçar, viva ou morta, quem você escolheria? Acho que é o Nelson Mandela. Olha que específico, né? Maravilhosa. Adoro, maravilhosa. O que te motiva regularmente? Acho que é a diferença que a gente pode fazer no mundo. Eu realmente acredito todos os dias, assim, quando eu acordo, mesmo com sono, mesmo cansada, né? A vida é bem intensa, ainda mais com 2 filhos pequenos. Mas no potencial e na capacidade que a gente tem. Eu acredito desde muito cedo nisso e sigo acreditando. Até vou fazer um push, né? Deveria ser academia, né, gente? Eu tava louca pra falar, não, acordar de manhã, eu sou super regrada, o que me motiva é acordar cedo pra ir fazer ginástica. Mas não. Não, até vou fazer um push na sua resposta. Que conselho você daria pra quem, né, quer também fazer diferença no mundo? Por onde começar? Bem conselhão mesmo. Acho que começar. Igual regime, igual se alimentar bem, começar, assim. Você não vai estar no peso ideal, às vezes, você não vai estar com o esporte ideal, você não vai estar com... mas só começa, sabe? Tem um amigo que faz um trabalho ali, aqui um voluntário, uma doação, assim, começa. Você pode não gostar da primeira, não me dou bem com isso, quer saber? Fui com criança, não tenho paciência pra criança. Tá tudo bem, tem várias outras coisas que você pode fazer, assim. Acho que é começar pequeno e de forma destemida e sem grandes pretensões. Não precisa fazer algo, assim, algo pequeno, simples, começar. Obrigada. A gente amou. Sim. Sei lá, tem 3 horas de podcast da Marcela, né? Ela volta, deixa muitos comentários. Eu falo muito, gente, desculpa. Não, foi incrível. Imagina, foi incrível. A gente já sabia que ia ser, porque é um assunto também que a gente é apaixonada, né, Bebel? Exato. Deixa suas redes pra quem quiser te acompanhar. Tá bom? Eu não sou uma influenciadora de redes sociais, então tenho pouco seguidor, mas é Marcela MB Coelho no Instagram. Boa, muito obrigada por você ter tido esse tempinho aqui com a gente. Na outra temporada, São Paulo, a gente faz outro com você. Exato. Rio, com você, a gente vai fazer vários episódios. Combinado. Chamou. Super obrigada pela oportunidade. A gente vai deixar todos os links aqui. Vocês que estão assistindo, gente, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Ativar o sininho e mandar o episódio pra todo mundo. E se tiver pergunta, pode mandar também, que a Má vai responder. Exato. Depois. Obrigada, gente. Beijo.